Estamos no ar e o Still the Look e a B3 querem saber o que tem na sua carteira. Eu sou a Manuela Bordache, fundadora do Still the Look, e tô aqui com a minha co-host que entende tudo de dinheiro, Ana Bucharim, vice-presidente da B3. Oi, Manu! Tudo bem aí? Tudo falar ao mesmo tempo. É bom que a gente já começa assim. E que você falou de uma especialista no mercado financeiro, mas eu tenho alguém que é muito mais especialista que eu. Olha, quem será a nossa convidada de hoje? Porque ela é empreendedora, ela é executiva, ela é conselheira de administração de empresas e investidora. Andjara Peterli, que orgulho e que alegria ter você aqui com a gente. Muito obrigada por topar o nosso convite e contar pra gente o que tem na tua carteira. Seja bem-vinda. Seja muito legal, bem-vinda. muito obrigada, adorei o convite. Tô amando o podcast de vocês, assim, super exemplo, e tomara que, assim, a gente consiga fazer uma nova geração de mulheres aí com todas essas dicas, né? Porque são muitas dicas muito legais. Vendo perspectivas de carreiras diferentes e tal, que legal. Prazer estar com vocês. A gente tá muito feliz. E quando a gente fica sempre debatendo os nomes que a gente quer trazer aqui, quando veio o teu nome, a gente pensou assim, pô, é uma pessoa que é conselheira, investidora, empreendedora, executiva, deu check em todos os boxes, Não, é conselheira, né? Quer dizer, tem uma visão também diferente de tudo. Então, a gente vai chegar em todas essas profissões diferentes, ou todas, né, vão, enfim, compondo uma outra, mas a gente queria começar lá do início da tua infância, para saber como que a educação financeira entrou na tua vida, como que isso foi passado pra ti pelos teus pais, pra daí então a gente ir seguindo na tua trajetória. Muito legal, Manu. A minha história, ela é uma história, assim, absolutamente atípica, né? Talvez para uma executiva, que fui por bastante tempo, de alguém do mundo mais corporativo, porque eu cresci na fazenda. Meus pais, nós somos do interior do Rio Grande do Sul, nasci em Alegrete, lá na fronteira com a Argentina. Minha família inteira de agropecuaristas e de, né, donos de fazenda mesmo, numa economia que é uma economia diferente, né? Ela é uma economia ali do dia a dia, do campo. Uhum. Então, depois, assim, do Rio Grande do Sul, a gente foi morar no Mato Grosso, e o mais legal dessa história, assim, além de um cenário muito diferente de dia a dia, os meus pais me tiveram muito jovens, minha mãe tinha 18, meu pai tinha 21, e eles eram muito hips, na década de 70. Então, toda essa experiência, assim, né, com negócios ou com dinheiro, eles não tinham, né? O que eles tinham era meu pai super idealista, cheios de sonhos, fomos abrir a fronteira agrícola lá no Mato Grosso, mas com uma perspectiva, né, de comportamento muito diferente até do pessoal do agro, né? Então, eu cresci, assim, numa grande, eu diria, uma grande bagunça, né? Uma família com esse viés, assim, mais libertário, tudo podia, né? E isso eu acho que me abriu a possibilidade de poder depois escolher quem eu queria ser. Mas não era óbvio eu ter escolhido uma carreira corporativa ou ter, né, ido pelos caminhos que eu acabei seguindo hoje, assim. Demorou muito tempo, eu acho. É super engraçada, assim, essas histórias. Demorou muito tempo, assim, eu acho, pros meus pais acharem legal a minha escolha, porque meu pai queria estudar cinema na Califórnia, sabe, assim, era aquela vida mais alternativa. Super alternativa, mas eu acho que essas perspectivas todas, assim, o fato de ter muita liberdade, me deu a chance de eu escolher quem era mais eu mesmo, Exato. Sabe, mesmo que eu não tivesse essa referência. Então, assim, eu não tive uma educação, eu não tive uma relação com negócio, com dinheiro formal, assim, eu acho que eu aprendi muito na prática, me virando muito, eu comecei a trabalhar com 15 anos, assim, eu aprendi a fazendo, porque eu precisava pagar a faculdade, porque eu fui fazer faculdade no Rio, eu morava sozinha, eu precisava pagar as contas, eu precisava me virar, então eu aprendi a fazer gestão financeira para fechar o PNL do fim do mês. Como é que você fazia isso, Andjara? Você trocava com alguma amiga? Porque já que não teve a referência e a troca, de repente, em casa, como que você fez para se organizar? Como é que você aprendeu? Como você construiu essa relação com o dinheiro? Eu aprendi, assim, realmente com quem eu trabalhava, e eu comecei a trabalhar primeiro com 15 anos no Mato Grosso mesmo. Eu fui morar sozinha em Cuiabá, e eu... Você foi estudar? Fui estudar, fazer segundo grau, porque a gente morava na fazenda, não tinha segundo grau no interior, e é muito legal, assim, porque isso foi muito no começo dos anos 90, e eu sempre tive uma paixão, assim, por fazer coisas que as pessoas não navegavam muito. Eu era meio fora do status quo também, meus pais eram hips, né? Super normal ser fora do status quo. E eu comecei a trabalhar com tecnologia, e a gente não chamava de tecnologia, a gente chamava de startup,
startup, nada disso, né? A gente chama de computador, informática, Informática. né? Então, e eu com 15 anos eu pedi pro meu pai que eu queria um computador. E tinha lá nos Estados Unidos, não era uma coisa super acessível e tal. Então, Eu acho que eu ouvi uma entrevista tua, desculpa te interromper, Claro. que era escolhendo um presente de 15 anos, que normalmente era festa, a menina escolhe, eu quero uma festa de debutante, eu quero isso, eu quero aquilo. Não, eu quero um computador. Eu quero um Então computador. ali já foi diferente. Era uma coisa que era muito cara no Brasil, assim. Então, ele era o preço de uma festa. E aí, os meus pais foram pros Estados Unidos, eles trouxeram um computador, assim, em 2 malas. E aí, eu comecei a ver que era uma coisa tão inacessível para as outras pessoas, mas que gerava, assim, um nível de processo, de eficiência de processo. E aí, eu comecei a fazer cartão pessoal para executivo em Cuiabá, sabe? Assim, no computador, assim, que mal tinha o Windows, assim. Eu comecei a fazer a arte final para agência de publicidade que fazia no fotolito com cotonete. Então, eu comecei e aí eu entendi, olha, o que eu faço, e qualquer coisa que eu faça aqui nesse ambiente que tem pouca gente fazendo, tem valor. E aí, eu comecei, com 15 anos, eu me entendi que foi a última vez que eu pedi dinheiro pros meus pais, assim, foi com 15 anos. Assim, esta liberdade que eu posso ter tendo o meu dinheiro é a liberdade de eu ir pra onde eu quiser, assim, sem pedir licença, né, sem pedir permissão. E foi isso, foi fazendo, assim, basicão, assim, o que eu quero? Eu quero fazer um curso disso. Beleza, quantos fotolitos eu tenho que fazer até o fim do mês para poder chegar lá? Então, foi aprender fazendo mesmo. E aí, depois na faculdade, que eu fui morar no Rio, era outro negócio, assim, era outro cenário. Acordava às 5 horas da manhã, pegava ônibus, ia trabalhar na agência de publicidade na Barra, estudava na PUC do Rio, e aí se vira. Cheguei a ter 3 empregos, assim. 3 empregos? 3 empregos. Tinha Como é dias que que eu você não dava voltava conta? pra casa. Eu acho que, assim, a minha capacidade de trabalho, ela é muito grande, assim. Ela continua sendo até hoje, assim, com 20 anos era bem melhor. 20 anos tinha mais saúde, assim. Mas tinha dias, assim, tinha épocas na PUC que eu ficava 3 dias sem voltar em casa, assim. Eu trabalhava na Conspiração Filmes, numa época que, né, você tinha um começo, assim, de produção. Eu trabalhava no KD, que foi uma das primeiras, né? Hoje a gente chamaria de startup, assim, mas foi uma das primeiras empresas de internet no Brasil. E eu trabalhava numa revista que o KD era dono, chamava Aqui, que era produção de conteúdo. Então eu fazia as 3 coisas, assim, e estudava e quando dava voltava pra casa pra comer e tomar banho, assim. A gente tava cursando o quê, Andiara? Comunicação. Comunicação mesmo. A minha graduação em comunicação. Fiz publicidade, fiz jornalismo. E aí, depois, tu teve a tua entrada na vida empreendedora. Depois de trabalhar nesse em meio do empresa. caminho, assim, porque como eu comecei muito cedo em tecnologia, eu escolhi a PUC do Rio, porque a PUC era uma das que tinha computador, olha só, que, né, aquelas critérios da escolha, né, em 1996. E era assim, a PUC tinha uma coisa de investimento em informática, e eu achava que isso eu teria acesso na escola de comunicação. Cheguei lá, os professores não sabiam ligar o computador. Né, você tinha um laboratório, mas as pessoas não sabiam usar. Então, foi muito rápido, assim, pra eu entrar e falar, tudo bem, mas eu sei. Então vem ser minha monitora. Então vem, não... Então eu tive também essa coisa, assim, de... Eu sabia uma... Terra de céu, quem tem olho é rei, é minha estratégia até hoje, assim. Mas naquela época era muito importante, assim, pra conquistar um mercado que não era meu, né? Eu vinha do Mato Grosso, eu vinha da fazenda. Os meus colegas na PUC eram, assim, as pessoas que os pais trabalhavam na Globo, pessoas que tinham feito escola americana. Era outra concorrência, né? Então, o aprender a fazer e se virar tinha uma parte importante, que era trabalha muito, né? Então, continuo fazendo isso até hoje, assim, em dedicação mesmo, mas investir numa coisa que é um diferencial que... Territórios inexplorados, né? E eu acho que eu aprendi isso na prática, vendo o resultado. Assim, nossa, eu tenho mais chance de competir neste território que eu não conseguiria por outras coisas, porque eu tô fazendo essas escolhas, então... Mas também o sangue no olho, ali que faculdade nenhuma ensina. E a história do empreendedorismo era isso, assim, porque, peraí, assim... Tem um monte de coisa pra acontecer e eu sempre fui louca por jornalismo, por conteúdo, sempre fui louca pelo tema feminino. E aí eu falei assim, gente, não é possível que eu seja obrigada a ler a revista nova. Tu não vai lembrar, Manu, mas talvez a Ana... Eu lembro! 3, 10 dicas para, entendeu? Segurar o seu olho. Era isso, a gente tinha a Cláudia, a gente... Não é possível que as mulheres fossem obrigadas a ler aquilo e aquilo dissesse, isso aqui é conteúdo pra mulher. Não, me recuso, não é? Então isso me muito reducionista, né? É muito, tu não tinha outros exemplos, assim. E aí eu falei, não, tá bom, mas se não tem, eu faço, né? Então a história do empreendedorismo tinha muito disso, assim, a tecnologia começava a te dar opções de fazer. Depois a gente vai falar, né? Eu tive uma empresa que foi muito legal, que foi Bolsa de Mulher, mas antes dela eu tive várias outras que deram água total
Eu ia te perguntar disso, porque eu escutei outras entrevistas tuas e ia te perguntar muito do momento, assim, também de saber fechar uma empresa, né? Porque às vezes é mais difícil do que abrir uma, né? Saber o momento ali, gente, deu certo até aqui, aprendi o que eu tinha que aprender, mas ao mesmo tempo investir quanto e deixar esse valor pra trás. Então, como que foram esses momentos de fechar empresas, né? Sim. Até tu decidir abrir o bolso eu de acho mulher. que assim, a história do gostar de empreender tem que ter a gestão do ciclo, assim, porque é filho, tu tem o teu estilo de look, é teu filho, não tem dúvida de que é teu filho. Se desfazer é muito difícil. Por outro lado, tu tem que ter, pra tu continuar sendo a empreendedora cheia de... Tu tem que estar no modelo de negócio que seja possível. O Bolsa de Mulher, que era um negócio de mídia nichado, não seria mais possível hoje. Porque o mundo mudou. É um mundo onde o conteúdo é produzido por pessoas, por influenciadores. Não era esse mundo. Lá era o meu mundo, né? Construindo bolsa, era o mundo do digital substituindo o print. Mas ele era uma cadeia que permitia esse modelo. Então, e assim foram com várias outras empresas. Chega uma hora que o modelo se esgota. E aí tu diz assim, tá bom... Em benefício disto aqui continuar, vamos fazer as coisas que tem que ser feitas, né? Então, eu acho que até por carinho às pessoas que estão contigo, né? Assim, tu tem que saber a hora, tu tem que saber o encerramento dos ciclos e tu tem que saber timing, né? Porque timing, investimento é tudo, né? Tu tem a hora certa de entrar, tu tem que ter a hora certa de sair. E é muito difícil a gente ter esse descolamento emocional, eu acho, especialmente quando é teu mesmo, assim, de tu saber que chega uma hora que tu tem que encerrar porque ela é a hora do que tu tá no topo. Sim. Porque depois dali é ladeira abaixo. E ter esse desprendimento, eu acho que... Essa muitos anos de clareza, terapia. né? Eu falo. Não é conhecimento de negócio, não. É só terapia mesmo. Não, é tudo junto, né? É Mas tudo junto. entender que... E às vezes a gente já falou isso aqui em outros episódios. Às vezes tem negócio que hoje a gente pensa, nossa, aquele negócio seria muito legal hoje, mas talvez tenha começado cedo demais, porque o oposto também acontece, né? De repente ter uma ideia muito inovadora pra época. Então é isso, timing é tudo, né? Timing é tudo. E eu acho que pra tu continuar fazendo dar coisas certo, tu tem que... É difícil, mas tu tem que incorporar, sabe? Essa ideia de que as coisas vão ter seu ciclo. Elas precisam se encerrar. Sim. Né? E às vezes o negócio até continua, mas às vezes tu não tem mais pessoa, energia. sim. Ou não é mais tu. Que eu vejo muito isso hoje. Mesmo no papel de conselheira, assim, tu tem empreendedores que levam a empresa até um determinado momento. E aí não é uma questão só de profissionalizar a empresa. Ela é uma questão de... Tu precisa, muitas vezes, de competências diferentes. E é muito difícil o descolamento emocional. Porque é muito difícil tu dizer assim, eu não sou mais necessário neste momento da empresa, né? E essa é uma sabedoria, assim, que eu acho que quanto antes tu consegue, né, ter essa paz de espírito, mais coisas que tu fizeram vão dar certo. Sim. Né? Porque tu acaba, muitas vezes, enrolando e aí tu te agarra num negócio que afunda, né? Então, eu acho que é em benefício de tu poder, inclusive, fazer outras e outras darem certo, sabe? Agora, Andiara, volta um pouco, porque nem todo mundo conhece tua trajetória, e você tem umas 4, 5 carreiras dentro de uma. Então, você contou na tua época do Rio de Janeiro, de trabalhar 3 empregos, e depois? Como é que foi empreender? Como é que foi, né, todos os teus porque ciclos? tu falou rapidamente, mas foi assim, a empresa foi vendida com 250 funcionários, então, né, não foi, fiz ali, empreendi rapidinho, depois, né? Não, eu optei, assim, nesse momento era uma geração muito diferente a minha, assim, que era uma geração que o sonho das pessoas era fazer esse programa de trainee, né? Então, assim, eu vou trabalhar numa corporação, E eu nunca me enxerguei, assim, naquela época, eu não me enxergava indo para um negócio em que eu ia ter um crachá e um número de matrícula, assim, talvez por esse espírito meio livre, assim, que eu tinha tido do lado de trás. E eu falei assim, empreender é uma opção, mas ele era uma opção porque eu queria eu não queria fazer uma empresa, assim, eu queria um propósito, eu queria ter um conteúdo que eu me orgulhasse para as mulheres, assim, que eu dissesse, nossa, isso aqui tá muito legal. Era só o que eu queria, né? E aí, empreender ficava fácil, porque eu sabia que o resultado não era eu ter um unicórnio, nem existia esses conceitos, né? O resultado era a gente conseguir construir um negócio que a gente enxergava que que os nossos clientes, que as mulheres olhariam e falassem, nossa, é muito melhor do que a Revista Nova, né? Então, eu comecei, e eu vou falar um pouco mais do Bolsa, porque foi talvez a que tenha dado mais certo, assim, eu comecei só pelo propósito, assim, não era um tema de, vamos fazer uma grande empresa, vamos fazer uma venda, nossa, eu não pensava nisso. Mas o que calhou foi uma série de contextos, assim, eu comecei super cedo, e aos 26 me disseram assim, olha, tu tem que ser CEO agora.
Tinha 26. Falei assim, como assim? Porque eu jogo nas 11, eu passo o café pro estagiário da TI, eu, né, corto foto para subir pro site, escrevo quando necessário. Então, eu era mais pelo prazer ali da operação. E aí começamos a ter investidores, óbvio, né? A empresa começa a ser uma empresa. Eu disse, não, mas tu é essa pessoa que tem... Tá, mas... Como é ser CEO, né? CEO, que é isso, Deus. né? E foi muito legal, assim, porque foi, de novo, na prática, assim como as outras coisas, sem teoria nenhuma, sem MBA, sem ter estagiado em empresa grande, foi fazendo. E aí, o Bolsa deu certo, porque a gente tinha um negócio que tinha um product market fit legal, a gente tinha bons investidores, e eu acho que a gente pegou esse momento em que as mulheres estavam cansadas mesmo, assim, sabe? Elas estavam cansadas desse conteúdo que não era mais a cara delas. Juntando com uma coisa bem de início do digital, né? Então, assim, eu me lembro que a gente vendia banner pra anunciante mostrando num Word, porque as pessoas não tinham, né? Não tinha esse mercado de digital. E muito rápido a empresa começou a dar lucro. E aí a gente começou a crescer, internacionalizar, compramos editoras na época, assim, compramos coisas tradicionais para competir com a Abril e tal. E aí eu fui aprendendo, e aí eu fui tendo essa perspectiva, assim, na prática de, tá, é um pouquinho é maior do que aquilo de eu estar ali fazendo uma coisa que eu gostei começou a ter muita gente, as pessoas dependendo da gente, tinha uma coisa de cultura, eu sou louca pela cultura, assim, o Bolsa tinha uma cultura muito forte, assim. A gente tinha, não era só o para mulher, por mulher, para mulheres serem felizes fazendo isso tudo aqui. Então, a gente tinha um conceito, assim, de uma vida corporativa que ela era per se um negócio que fazia o Bolsa dar certo. Só que aí tu tem, né, aprendi muitas coisas na prática, começa a ter investidores que são diferentes, que querem coisas diferentes, que têm timings diferentes. E aí foi um pouco, assim, de uma profissionalização a forceps, agora a Andiara vai lidar com investidores. Nossos investidores são um monte, chegou até a EBX, o Ike, a Ideiasnet, todo mundo era investidor, né, e assim, era outro perfil, né, e aí muitos investidores gringos e tal. Então foi uma coisa meio assim, entendi. Então não vou mais fazer aquela coisa que eu gosto, tal, de mulher. Tá bom, mas vou fazer o que tem que ser feito pra... E a Ideiasnet, que era um dos nossos investidores, era listada na época. Então, e quando a gente, num determinado momento, a gente começou a consolidar o resultado. E aí, assim, eu aprendi governança antes dos 30, porque a gente tinha CVM, né? Então foi muito legal também, porque foi tudo meio rápido, assim, nesse aspecto de agora tem que fazer e agora tem que dar certo. E aí essa coisa do sair também, assim, porque tu constrói uma empresa que ela é de alguma maneira pra ti, né? E aí tu te dá conta que ela não é mais pra ti, ela é pra todo mundo que tá envolvido, né? E que esse sair é pra todo mundo, né? Então, tu tem que fazer dar certo pra todo mundo. E foi muito legal, porque aí nesse processo eu dei o meu segundo passo, assim. Eu fiquei muito tempo, né, percorrendo o mercado de Venture Capital, que naquela época era muito imaturo. Então, né? Antes de entrar no Venture Capital, pequena explicação a Ana, nosso aqui. glossário aqui, ó. Em alguns momentos eu faço isso, mas você deve fazer melhor que eu, e eu vou aqui me arriscar, vou passar um pouco de vergonha aqui, mentira. Até parece. Essa aqui é fácil de fazer. Toda vez que você fala de uma companhia que é listada em bolsa, ela tem uma série de obrigações para todos os acionistas, os minoritários e mesmo aqueles que são os majoritários. Mas você tem esse dever. Um deles é de fazer uma consolidação do resultado financeiro, e você tem que fazer uma demonstração desse resultado. E não só dos financeiros, hoje você pede muito mais coisa para as companhias. E por que você faz isso? Porque você garante o mesmo direito de acesso à informação e você, como investidor naquela companhia, entende como o recurso está sendo usado. Então é muito diferente de você ser dono e seu capital ser fechado, que é como a gente fala quando uma companhia não abriu, que você decide o que você faz. Você, quero gastar mais em café, menos no chá. É tua decisão, é teu critério. No momento em que você abre o capital e que você tem outros investidores, você tem uma responsabilidade muito maior. Então, quando ela fala de governança, ela está falando de uma estrutura de gestão, que é a forma como você se relaciona, as regras que você segue e como a tua companhia também é gerida, não só por uma pessoa, mas, na verdade, por um grupo de pessoas. E, normalmente, uma companhia de capital aberto, ela tem, na verdade, todas elas vão ter um conselho de administração e comitês de assessoramento ao conselho de administração e também aos administradores.
empreendedores. Então, é assim mais ou menos que funciona. Vou usar, que acrescentar um exemplo prático. Still the Look, pré-Magalu e pós-Magalu. Perfeito! Viu? Tô aprendendo aqui com vocês também. Maravilhosa! Perfeito. Mas foi, era bolsa Era isso. antes Era e isso. depois, né? Então agora... E isso para Mudou. quem é empreendedor, assim, ela é uma vida completamente diferente. Porque isso no mercado corporativo tradicional, ele é um jeito de fazer que tu mais ou menos sabe, tu tem processo, tu tem... Normalmente, mais naquela época ainda, né? Mas as startups de hoje ainda, tu demora muito para tu ter um nível de organização, para tu poder dar transparência, para tu poder de fato, né, ser capaz de dar informação igual para todo mundo. Demora um tempo para tu te organizar. E tu entender esta necessidade cedo também é uma vantagem muito legal, assim, porque eu vejo muitos empreendedores que só se preocupam em organizar a empresa e ter um nível de governança no pré-IPO. E aí é tudo correndo, aí tu não tem de fato um negócio estruturado e tu não tem essa coisa que é muito, cada vez mais importante, que é a cultura da transparência, né? Porque ser capital fechado tem todos os seus benefícios, mas não necessariamente te dá a necessidade de ter a cultura da transparência. E isso faz uma diferença hoje, assim, gigante. Mas tu não vê Gigante. o oposto também, Andiara? Às vezes eu vejo empresas muito pequenas já tão preocupadas com uma estrutura que às vezes aquilo tá tratando como se fosse a empresa, como se já tivesse indo pra IPO, assim. Então eu vejo mais assim, falando do pré e pós-Magalu, é óbvio que burocratiza muito mais, porque agora precisa disso, mas eu acho que se eu fosse tão organizada como a gente tem que ser hoje, talvez tivesse me tirado um pouco de velocidade também. Então talvez tenha meio que um sweet spot, assim, não? Mas, não, mas Tô sabe falando que besteira, me não, eu corrijam. concordo. E, em geral, essa é a justificativa para não se ter que ter um nível de governança mais, assim, digamos, intenso nas startups, né? Tu tira velocidade e tal. Mas eu acho também que tem muito a ver a confusão entre governança e burocracia. Elas são duas coisas completamente diferentes. Né? Se tu olhar hoje, de fato, o que tu tem de temas de processos e uma necessidade de burocracia. Burocracia não é um pejorativo, né? Sim. Não é tão grande quanto as pessoas imaginam, mas elas confundem isso com um comportamento burocrático e chamam isso de governança. Governança não é isso. Não precisa ser problemático, não precisa... Agora, coisas muito básicas que eu recomendo mesmo às startups, organização de contabilidade. Perfeito. Assim, gente, mas é o mínimo, né? Não, então tu diz, mas é burocrático. Não! É valor, é geração de valor pra ti, inclusive. Então, eu acho que é isso, assim, eu acho que as pessoas, a gente tem uma coisa de jogar a culpa na governança por comportamentos burocráticos. Dá pra tu ter governança super organizadinha, sem chatice, sem processo, e tu ter uma empresa organizada desde o começo. Assim. E organizada quer dizer pra ti mesmo. Sim. Sabe? Não precisa. Mas o que eu vejo muito é isso, pega lá a forma padrão de e tasca num negócio e aí tu tem um bando de gente te enchendo. Não precisa ser assim, né? Então eu acho que às vezes é mal feito mesmo. Sim, tem que entender cada negócio, né? Não, e uma governança muito bem feita te dá uma gestão de risco muito melhor, Manu. E te tira dessa sensação de peso. Então eu acho que talvez o fiel da balança, o sweet spot que você falou, é quando você percebe que aquela governança ali tá te ajudando a diminuir os riscos, abrir um pouco mais de oportunidade, sem te travar demais. Perfeito. Porque às vezes quando a gente também começa a empreender, e aí vocês duas sabem muito melhor do que eu, você vai meio na louca, você tá muito um capital a risco, você, né? Afinal, da essência da palavra, né? Claro. Mas você tá um pouco na louca, você não sabe muito bem onde você faz, você erra um pouco mais. Quando você tem uma governança mais ajustada, você diminui um pouco essa margem de erro. Talvez você diminui essas grandes epifanias, né? Essas coisas muito mais loucas, mas você diminui o risco. Sim. Então, mas eu acho que, bom. assim, tem jeitos de você aplicar, assim, eu vejo empresas menores, assim, que, nossa, é muito mais simples, pode ser mais simples, mais indolor, sabe? E que no final você vai ver, os empreendedores vão ver valor nas coisas um pouquinho mais organizadas, assim. Então eu incentivo, Não, sem chateação e sem certeza. comportamentos burocráticos. Claro, não. Mas assim, eu acho que ajuda. Total. Agora, quanto da tua vida de VC, então, Tá. desculpa, mas eu ia justamente ir pro próximo passo, que aí depois foi pro outro lado da mesa. Porque o que aconteceu, assim, nesse período, assim, que a gente tava num processo já de saída da empresa, né, de organizar, sair da empresa, tu passou por isso, né, ele é um processo, te toma tempo e é um nível de envolvimento muito grande. E eu já circulava muito no mercado de VC, muito no mercado americano, e era uma coisa bem imatura ainda no Brasil, a gente tá falando de 2010, 2009, 2010, e o que começou a acontecer é que eu tinha um traquejo bom, assim, e eu tinha uma visão muito crítica de
como é que os investidores aportavam ou não Uhum. valor nas empresas, assim. E aí, nesse período de saída, a gente começamos, né, a ter muitas conversas, e foi quando eu me aproximei da RBS, do grupo RBS, que naquela época tava montando, tinha ideia, né, o Duda tava fazendo a transição com o Nelson, e ele tinha uma vontade, assim, de expandir. E aí, na época, a gente... Era uma opção, o Bolsa para eles, mas a gente acabou optando por vender para um outro grupo gringo. E aí, na época, a RBS me convidou. Tu não quer, então, vir para cá? A gente não sabe nem o que a gente vai fazer ainda, mas tu não quer, então, vir para cá pra gente montar um negócio de investimento e... O que tu vai fazer é isso que tu fazia, só que tu não vai empreender, tu vai estar do outro lado. E eu falei, gente, será que eu sei fazer isso? E eu não via tanto esse valor. Mas foi, assim, e foi uma coisa de aprendizado total. No mercado de investment banking, que não era tão VC ainda, ela era mais investment banking do que era... Que aí foi a Brix. Foi a Brix, exato, que a gente lançou formalmente em 2012. E aí vim eu do Bolsa, veio o Fábio Brugioni na época da Telefônica. A gente se juntou, vamos montar uma estratégia, vamos construir um negócio legal. E aí a gente montou essa ideia, assim, de lá na época, de ter um veículo que diversificaria ainda naquela lá atrás, principalmente, o principal dinheiro vinha da RBS. Mas eu tinha essa dimensão, cada um vinha com uma expertise, né? Eu tinha essa dimensão do ter vindo lá do negócio, do conhecer a dor do empreendedor, do circular muito pelo mercado. Então, e lá o que eu fazia era a liderança da estratégia de investimento, fazer mesmo, participar da pipeline, então, assim, fazer M&A, aprendi a fazer M&A, gente, hoje em dia, nossa, adoro, fiz muitos, assim, a gente fez muitos investimentos. E aí, depois, o conselho, que uma quarta fase da minha carreira, foi assim, mas naquela época eu tinha que, tá bom, a gente fez o investimento, tem alguém sentar lá no conselho, né? Então, eu comecei também a partir daí. Mas o que eu me preocupava, e a gente se preocupava na época, assim, a gente quer ser investidores diferentes. A gente não é banqueiro, ninguém de lá vinha, né, do mercado financeiro, todo mundo era empresário, ou era executivo, ou era ex-empreendedor, assim, a gente quer ser diferente, e essa era a proposta de valor, a gente quer ser diferente, a gente vai ser diferente, acho que o resultado foi bastante diferente, mas me deu uma outra perspectiva, o sentar do lado na outra mesa, assim, do outro lado da mesa, assim, isso foi uma aula pra mim. Uma aula, assim, mesmo, seria uma empreendedora completamente diferente hoje, se eu... Depois dessa experiência, assim. Porque é muito difícil ser investidor. É muito difícil. É muito difícil de gerar valor mesmo. É muito difícil essa relação com o empreendedor. Ela não é óbvia. São muitos empreendedores com necessidades diferentes, né? Não é só capital que tu aporta quando tu diz que não é só capital que tu aporta. Então, não é óbvio. Né, a gente tava falando de histórias de sucesso, elas não são óbvias. Porque às vezes aqueles fundamentos que tu achava, não, isso aqui é óbvio que vai dar certo. Absolutamente nada é óbvio. E às vezes, e aí tu vai entendendo essas combinações, mas por que não deu? Será que fui eu? Será que foi ele? Será que fomos nós? Será que foi o contexto? Então, essa dimensão, assim, me abriu muito a perspectiva, assim, dessas dinâmicas. E eu seria uma empreendedora muito melhor depois de ter sido investidora. E eu não tenho dúvida de que eu fui uma investidora muito melhor por ter sentado ter usado aquelas chinelas de empreendedora. De empreendedora, não, e muitas assim. vezes, se não na maioria, o capital financeiro, ele é menos importante do que o capital intelectual, no sentido de que o capital financeiro pode buscar no banco, ou enfim, né? Claro, tem fontes diferentes. Exato. Né? Então, eu acho que é importante entender, na hora de tentar captar, o que a empresa precisa. Claro. Porque se é dinheiro, tá. De repente, eu vou pegar um empréstimo e vou ir pagando aquele empréstimo e manter a empresa 100% pra mim. Mas tem outro tipo de capital que a gente não consegue. Claro. Né? E não é óbvio, assim, essa operação, ela parece óbvia. Então tá bom, então vou gerar valor, além da grana também vou... Não é óbvio, porque ele é um casamento. Tu escolheu um sócio e cada um é de um jeito. E aí o que funcionou com um, tu diz, mas é óbvio que vai funcionar, não funciona. Né? Então esse aprendizado pra mim foi super, super importante, assim. E aí isso me deu esse traquejo, assim, de tá bom, tá no negócio dos outros. Isso é super interessante, assim, porque não é mais o teu, né? É o outro. E aí não pode ser teu, porque ele tem um fundador, ele tem, né, e esse aprendizado também, né, de o Fábio dizia uma coisa que eu adoro, assim, tu não é a mãe, tu é a babá, neste caso. Muito bom. E tu é a babá, porque quem tá educando é o pai e a mãe. E neste caso, tu é a babá. E sentar nesse lugar é muito interessante.
porque é muito aprendizado, assim, sabe? Conta, então, um caso. Eu quero que você conte 2 casos pra gente. Um que deu muito certo, que o casamento funcionou super bem, que você foi a Mary Poppins, de tão bacana que foi a relação ali, e um que deu completamente errado. Você fala, putz, teria feito 1000 outras coisas. Eu vou falar de um caso que eu acho que deu muito certo como um todo, assim, como um negócio, que foi a Wine. Né, a gente entrou na Wine lá muito pequena, assim, a Wine é um fenômeno de empresa, assim. E eu acho que ela deu certo em vários aspectos. Não tô mais lá, né? Quando a gente olha hoje, assim, a gente entrou na empresa, ela era super, super, super pequenininha. E ela era uma promessa num negócio de e-commerce crescente no Brasil, de um negócio de assinatura. Tudo diferente, assim, sabe? E eu acho que a Brix, no geral, né, com todos os aportes que foram feitos de cérebro, de amor, eu acho que é um bom case, assim. E por que deu certo? Deu certo porque eu acho que a gente acreditou num modelo de negócio que era muito diferente. Assim, e o modelo de negócio faz muita diferença em negócios de margens muito apertadas. Se tu pensa assim, negócios de e-commerce, não interessa, é difícil. É difícil, porque não interessa onde tu tá surfando, as margens são muito difíceis. Aí tu pega anos de taxas de juros como a gente tem essa, não interessa quão bom seja teu negócio, vai sofrer. E na Wine, essa história da assinatura, ele era um modelo de negócio que ele era desconhecido no mercado, mas na época nos Estados Unidos, muito mais desenvolvido em vários setores, moda, várias coisas, de fralda a coisas de pet, até bebida, e que não era conhecido no Brasil, assim, não era óbvio também. Mas eu acho que foi um modelo de negócio, e essa conjuntura depois de, tá bom, não é uma startup de tecnologia que tu tem alta margem e pode errar, tu não pode errar. Então, tu tem um nível, assim, quando tu vai estruturando e crescendo, gestão de talentos, as pessoas, assim, essa coisa da profissionalização. Acho que a Brix fez um trabalho muito legal, assim, hoje, tanto o Fábio, não sei se o Duda ainda tá no conselho, mas assim, as pessoas ainda estão no conselho, e é uma coisa que dá muito orgulho, assim, sabe? Eu acho o olhar, o desenvolvimento, e era um desenvolvimento de categoria também, né? Então, é muito legal. As outras, as que deram errado, eu não vou falar os nomes, claro. mas assim, foram empresas que, em geral, deram errado pelas mesmas razões, assim, alinhamentos com as pessoas, assim, tu investiu no marido errado. Eu ia chutar isso, assim, eu ia falar assim, não rolou, entendeu? E aí, porque a ideia pode ser a melhor do mundo. Por questões, 30 questões, assim, e aí não é o capital, e aí não é um modelo de negócio, e aí é um casamento que deu errado, e que tu não foi capaz de gerar valor, e que no final aquilo não se transformou em valor. Por todas essas dinâmicas, assim, mas a resposta é sempre pessoa. Nos errados, sempre pessoas. Eu nunca participei de um fracasso que não fossem as pessoas, incluindo a gente, assim, sabe? Não deu. Aqui não rolou. Sim, o match. E aí, assim, no final do dia, eu acho que, tirando a questão do modelo de negócio, que eu acho que é uma coisa que a gente deveria, todo mundo ser um pouco mais agoniado com esse assunto, ele é, assim... É a única estratégia que nunca falha, é tu ter as pessoas certas, assim. O resto, porque aí tu pivota, aí tu reconstrói, mas tu tem as pessoas certas. Quando tu faz do caminho contrário, assim, tu tem a estratégia certa, mas... Nossa, assim, a chance de dar... Tu tem o pitch perfeito, tu tá num negócio perfeito, ele tem todos os exemplos, mas as pessoas não são... Chance de não dar certo, assim, ela é muito alta. Ela é muito alta. Mas quando tu tem as pessoas certas, quase qualquer coisa dá certo. Mesmo quando dá errado. É verdade. Né? Então, eu sou bem fã desse tema. Assim, escolhe um empreendedor. Onde ele tá agora? Aí a gente olha a empresa, assim. Escolhe um empreendedor, sabe? Então... Muito bom. Até porque quem empreende uma vez, depois vai empreender de novo. Então, manter todos os empreendedores no radar. Claro. E, Andiara, aí depois disso, tu assumiu uma posição na RBS. Isso, aí depois, ali, né, nesse processo, assim, a gente tava num processo também já um pouco de maturidade das empresas. Aí eu fui CEO interina da Predicta, que é uma empresa de tecnologia, de EdTech, assim, num processo também, saída do empreendedor, organizar e tal. E foi muito legal nessa época, assim, porque era legal também um pouquinho voltar pra operação, né? Eu tava, assim, ser empreendedor, ser investidor também, né, hands off. Sim. E eu gosto de operação, sempre gostei de operação. E a coisa do empreender, de fazer ver crescer, assim, Então eu senti um pouco de falta disso, e aí na época a RBS me convidou, tá bacana o trabalho, tu não quer um pepino grande? Falei, claro, pepinos, adoro. Pepinos, abacaxis, leões, né? Isso aqui tem uma salada de fruta perfeita. Mas eles me convidaram para um negócio muito legal, assim, que foi...
a minha fase, eu digo que a terceira fase foi uma fase executiva que eu nunca desejei. Eu nunca desejei ser executivo. Lá de trás. Mas eu sabia que isso era uma coisa que fazia muita falta, assim, na minha mochilinha, sabe? Assim, a mochilinha de ferramenta. Essa era uma ferramenta que fazia falta, porque tanto no investidor, tanto quando eu empreendi, eu não tinha a bagagem. Eu aprendi fazendo, né? E tem um grande valor e um grande mérito em estruturas rodadas que funcionam com processos. Tu aprende muito mais do que tu fazendo só do teu jeito, né? E aí eu fui tocar a operação de jornais físicos. Nossa. Da RBS. Olha como esse mundo gira, né? Porque você que quis sair da mídia tradicional e começou a criar super digital. gira, karma total, assim. Mas foi... e assim, não óbvio. Assim, eu venho do digital dos anos 90. Não é que eu fiz a caminho, venho do tradicional Sim. e depois vai pro digital. Como é um caminho de carreira muito mais comum, né? Assim, roda no mercado tradicional e agora eu quero empreender. Eu fiz o contrário, assim. Comecei no digital e depois fui pro tradicional, assim. E eu vou te falar que foi a melhor decisão de carreira da minha vida. Porque o que eu fui pra ficar 2 anos, pra fazer um turnaround, fiquei 7. O que eu tive a oportunidade de aprender, assim, e eu não tenho dúvida, assim, a RBS, além de tudo, eu sou apaixonada por essa empresa. Ela é uma escola de boa gestão. Uma escola de boas pessoas. Uma escola de boas práticas. Então, não é que era só uma empresa, era uma empresa que tinha um monte de coisa bacana por trás e que acreditava em gestão de qualidade, com um negócio aqui. O que você faz com isso daqui? Isso para um empreendedor... Não é teu, de novo, tu vai continuar sendo babá. Mas é um desafio, eu amo o desafio. Esse era um desafio, esse é tamanho GG, né? Assim, pega um negócio de print, de planta gráfica, um negócio super desafiado no seu modelo de negócio. Um negócio que, né, todos os jornais sempre foram alavancados no classificados, né? De onde vinha o resultado? O lucro vinha do classificados. O resto... E esta grana era investida no resto. Quando acaba os classificados, tu não tem nem custo para cortar do classificados. Não tem, vou cortar, não tem gente no classificados. Então, ele é um modelo de negócio que levou junto uma indústria inteira, assim. E aí, o que tu faz? E a transformação digital? Tá, mas não é só transformação digital, porque eu vinha de um mercado quase, se tu fizer direito, quase qualquer coisa no digital é legal. Tu tá na capa do valor, né? Na tradicional, não é assim que a banda toca. Tu tem 1000 pessoas no call center, tu tem entregador de jornal, tu tem que entregar o jornal às 6 da manhã. Esse é o teu sucesso. Isso é muito engrandecedor. Sabe, assim, não tem elan, não tem glamour, é muito engrandecedor. Assim, foi, sabe, chinelas da humildade do consumidor, da vida real, daquela pessoa que tu atrasou o jornal, tu acabou com o dia dela, porque ela tem uma rotina. Foi fantástico, assim, eu acho que isso me deu, assim, uma perspectiva, também hoje seria uma empreendedora completamente diferente do que eu fui na época, assim, porque hoje eu valorizo muito não é óbvio que tu vai ter essa experiência, né? Eu acho que quando tu foi, eu me lembro quando tu vendeu pra Magalu, a gente conversou bastante, assim, te prepara pra uma coisa muito diferente. Sim. Mas que pode ser muito legal, assim, se tu souber aproveitar. Porque não é um bicho óbvio. Tu pegar um empreendedor de digital e botar no... Não é é zero óbvio. E tem todas as questões de cultura e tal. E aí eu fui, então, pra RBS fazer, ser executiva, fazer esse trabalho de turnaround, de transformação digital. Logo que começou a dar certo o jornal, aí a gente acabou mudando a estrutura da empresa, também assumi televisão e rádio. E aí uma paixão atrás da outra paixão, assim, né? E pra mim era a história do... Eu sou super orientada a propósito e amo conteúdo, então também era assim, como é que eu faço o jornalismo independente, que eu acredito piamente que é pilar da democracia, pilar das sociedades democráticas, sobreviver? O que eu tenho que fazer no modelo de negócio? Porque isso é muito relevante. E quando tu olha as sociedades que perderam o jornalismo independente quer dizer... Não é pago pelo governo, não tem uma grande empresa não tem por trás, algoritmo, né? não tem... Assim, tu vê que tu dizimou a democracia nas pequenas comunidades em que acabou o jornalismo independente. Então, fala assim, isso é muito rico, assim, não é uma empresa, é um propósito, assim, isso aqui é relevante. Então, isso pra mim, assim, foi uma experiência de vida muito legal. E tem uma coisa que eu queria contar, que eu adoro contar essa história, porque eu acho que fala um pouco do que é a RBS, assim. O Duda, que era o presidente na época, me convidou grávida de 8 meses. Eu tava grávida de 8 meses da Olivia, minha filha mais velha, e ele falou, tu não quer assumir? Eu falei,
tu sabe que eu tô... Não sei se tu notou. Talvez mas eu tô assim, eu vou ter bebê daqui a 2 meses, assim. Não, tá bom. Aí quando tu tiver, tu vai. E foi muito, falei assim, mas... Uau, que confiança, sabe? Que legal, assim, que bacana, porque a gente fala, diversidade, é legal, mas na hora do vamos ver... Nossa, demais. Não são muitas as empresas que dizem assim, tudo bem, tu tá grávida, tá bom, tu precisa de alguma ajuda, né? Assim, e foi muito legal, assim, eu acho que isso foi pra mim, né, também ser gaúcha, tá numa sociedade que é mais machista, de chegar lá com um bebê, sabe, assim, vamos fazer dar certo esse negócio e eu tô com a Olivia aqui debaixo do braço, assim, isso foi muito legal, assim, como experiência, como exemplo, eu acho, na própria formação das lideranças, sabe, e isso eu acho, assim, isso eu queria ver mais, assim, sabe, eu queria ver mais as empresas dando esses exemplos, assim, a Paty Lima, fundadora da Simple Organic, que comentou aqui, né, quando ela tava fazendo o processo de M&A, na verdade, várias empresas entraram em contato com ela para comprar a Simple Organic, e ela falou que a que ela vendeu, que foi a Ipera, ela falou que entrou na reunião e tava a Vivian, que foi a primeira pessoa que ela falou da Ipera, amamentando. Ela falou, é pra essa que eu vou vender. Nossa, entre, obviamente, vários outros fatores, mas é isso, humaniza muito, né? Mas mais do que isso, mano, assim, é exemplo. Onde é que tu vê os exemplos? Onde é que tu vê exemplo de mulher que pode ser mulher do jeito dela? Não, tu vê a maior parte. Tu vê mulheres que, por todas as razões legítimas do mundo, se forjaram no mundo. O exemplo, ele não é diferente. Aí você fala, diversidade. Só porque a mulher que é diferente? Não. Se tu é forjado no mesmo molde, a chance de tu ser diferente é muito baixa. Mas por que tu não é diferente? Porque tu não tem exemplos. Tu não vê que é possível. Sim. Tu não vê ninguém amamentando numa reunião, entendeu? E aí tu fala assim, tá, então eu não posso ser, se não tem ninguém fazendo. Então eu acho que isso me move, assim, muito a história do exemplos, assim. A gente tem que dar exemplo pra ser possível. Perfeito. Né? Se tu não vê, assim, uau, tem mulher... não é possível. Se tu vê, é possível. E até falando isso de exemplo, na verdade, a gente se conectou muito por isso, né? Porque, na verdade, eu acho que eu ainda não tinha vendido pro Magalu. Você tava pensando. Eu tava pensando, tava no processo, e eu pensei que mulheres fizeram o mesmo movimento. E aí, eu cheguei no teu nome, a Gabi, minha irmã, trabalhava na RBS na época, e eu falei, seria muito cara de pau perguntar se ela faria um call comigo. E aí, tu foi extremamente generosa, assim, em uma hora eu fazia uma pergunta, abriu a vida inteira, assim, bom, então é isso, acho que é isso, esse movimento. Depois a gente teve a oportunidade de falar mais uma vez. E eu acho que é muito importante a gente ter exemplos que a gente consiga falar e realmente pedir pra falar também. Isso a gente tem falado muito aqui, né? Porque o não a gente já tem, né? Então, assim, mandar uma mensagem, olha só, tô passando por esse momento, será que tu falaria comigo, tomaria um café? E eu como é importante. É mais, tem que ser um dever, assim. Eu tenho isso super forte, assim, uma parte muito importante da minha agenda é pra isso hoje, assim, pode me ligar. Precisou, pode me dar meu contato. Porque, assim, é obrigação, assim, a gente olha o lugar de privilégio que a gente tem. Só que ele é muito, mesmo em 2023, assim, são muito poucas, assim. Tu tem que ter a obrigação de fazer isso por outras mulheres, assim. Porque senão não vai. Eu tenho 2 filhas, assim, se a gente não fizer isso agora, ela vai continuar igual, gente. Vai continuar igual. Mas melhor, não, assim, não vai. A gente tem que ser capaz de dar exemplo, de dar a mão. Mas, assim... tornar isso não, quando der. Não é quando der. É, assim, tem que ser um pedaço da tua agenda super importante, assim. Eu tenho um maior orgulho, assim, de poder contribuir com várias mulheres, assim. E hoje, quando eu olho pra trás, assim, o que tu teria feito diferente? Assim, nossa, eu teria pedido muito mais ajuda. Nossa, exatamente. Talvez tivesse menos mulheres naquela época, mas, assim, eu nem sabia que eu podia pedir ajuda. Sabe? Então, assim, eu teria pedido muito mais ajuda, assim, teria feito... Nossa, eu teria atalhado muitas coisas, assim, que se eu tivesse feito isso. E hoje também, acho que os meios também ajudam, né? Porque... sei lá, se a gente vai hoje a gente manda uma DM pra pessoa, ok, ela pode responder, pode nunca ver, mas também tem, acho que maneiras mais simples de chegar até alguém. E eu acho que uma vez me deram essa dica que eu acho muito boa. A pessoa que tu acha que é a que não vai te responder, possivelmente é a primeira que vai te responder. Então, assim, as pessoas que tu acha que tá mais no topo são as que estão lá justamente retribuindo as pessoas que ajudaram a chegar lá, né? E de verdade, assim, eu não acredito em diversidade se tu não faz diferente. Não interessa qual. Se tu não fizer diferente, não vem com papinho de diversidade. Faz diferente, pra tu dizer assim, é diverso o jeito de pensar, é diverso o jeito de agir, mas faz diferente, assim. É muito fácil tu seguir o status quo. Tá bom, mas não tenho tempo. Sou um CEO que não tem tempo. Não, desculpa. Então, assim, não adianta ser mulher CEO e agir igualzinho, entendeu?
Você sabe que eu acho Faz diferente. uma coisa pra mim bem importante da diversidade, que acho que você passou por ali, mas acho que vale a pena a gente ressaltar, Andiara, assim, você precisa ter exemplos também diferentes. Não adianta ter só a Andiara como referência. Tem que ter a Andiara, a Ana, a Manu, a Paty, a Roberta, a Rita, fulano, ciclana, porque quanto mais mulheres, maior a chance que você tem de se identificar com uma delas. Você pode não se identificar com todas, mas você vai se identificar com uma. E aí basta uma pra você entender que aquele caminho também é possível. Totalmente concordo. Então, acho que assim, você tem que fazer diferente, né, dos pares, mas a gente também tem que ter pares, né, Você tem que poder ter exemplo para você ser quem você quiser e puder e desejar. Só que assim, concordo totalmente com você, a amostra ela é muito pequena. Então o que acontece é que mesmo entre as mulheres tem uma amostra que ela é muito parecida. Muito parecida. Né? E quando você vai escalando ainda mais, você vai a altas diretorias, vai ficando mais parecida ainda. É mais parecido porque são as mesmas escolas, normal, faz sentido. Mas assim, se a gente deixar só o tempo resolver, assim, eu tenho preocupação com a Olivia e com a Catarina, entendeu? O tempo não vai dar pra elas outras possibilidades, né? Só o tempo. Né? Aliás, dizem, né, que o tempo perde de 200 anos pra você ter equidade entre homens e mulheres. Gente, 200 anos... Não vai dar. Sem tempo. Não vai dar. A gente vai fazer um esforço. E acho que isso vale pra todas as diversidades, né? A gente tem que ter uma questão intencional da gente aumentar e mudar quem toma decisão, quem a gente vê. E a gente tem falado muito disso aqui, né, Manu? De como é importante. A gente principalmente está num lugar privilegiado, eu gosto de você, né, de trazer esse teu recorte, da gente mudar mesmo, porque a gente também está nos lugares de decisão. E eu acho que também é muito fácil, especialmente no tema de diversidade, assim, a gente, assim, tem um monte de problemas fundamentais que precisam ser resolvidos. Mas tem uma coisa que está sob o nosso controle, assim, o nosso pessoal. Nosso pessoal é dar o exemplo e estender a mão. Em escala, maior escala possível. Tem gente que faz isso via redes sociais, tem gente que faz isso via pessoas que precisam. Mas é porque isso, assim, ele é um jeito ativo e intencional que você controla. Porque não adianta você dizer, mas a lei nunca vai mudar. Mas o não sei o quê. Mas é verdade, assim, não adianta você... Isso tudo, tomara que aconteça, a gente tem que trabalhar para fazer as advocacies, mas você não pode esperar. Você tem um lugar hoje, e eu acho que assim, no mundo corporativo, então, mais ainda. Porque você tem, hoje eu tô em conselhos grandes, assim, que você impacta muita gente, sabe? Eu vejo o Sicredi, que eu tô no conselho, assim, são 50 mil colaboradores. O Açaí, são 70 e tantos mil colaboradores. Assim, são exemplos de escala. Então, tu impacta muita gente. Então, no mínimo, tu tem que ser intencional em relação a isso. E eu falo de todas as pessoas, mulheres especialmente. Eu acho que as mulheres que ocupam espaços de liderança hoje, em todas as suas diversidades, jeitos diferentes de ser líder, jeitos diferentes de ser mulher, tem que ter isso de maneira intencional e eu diria até processualizada, planejada, sabe? Eu sou fã, assim, de quem leva isso a sério. Isso pra mim é diversidade que é legal, muita coisa sabe? que tá na nossa mão, né? Tá no nosso alcance, de fato, né? E Andiara, aí, depois da RBS, indo, eu acho que pra tua quarta fase e fase atual de conselheira, mas aí um ponto que eu ia te perguntar de como foi o planejamento financeiro entre todas essas fases. Perfeito. Porque eu imagino que seja muito diferente uma fase da outra, né? Perfeito. Então, como que tu te organiza em relação a isso? Primeiro que assim, desde lá de trás, dos R$50 que eu ganhava fazendo cartão e que era o meu dinheiro, assim, eu sou muito chata com isso, porque eu acho que o dinheiro, pra mim, ele compra a minha coisa mais importante, que é o meu direito de escolher a minha liberdade. É o que o meu dinheiro compra. A única coisa que eu preciso que o meu dinheiro compre é a minha capacidade de dizer não. Perfeito. Para empresas que não fazem sentido, para pessoas que não fazem sentido, e a minha capacidade de ser livre, de me movimentar. Então, isso para mim era sempre muito importante. Eu nunca também, assim como nunca desejei lá atrás ser executiva, eu nem sabia que conselheiro era uma carreira. Até nem sei se mas assim, também não foi uma coisa planejada, mas ela foi pensando nessa, depois de sentar como VC nas empresas, pensar, dá para ser melhor do que isso. Porque para você sentar num conselho de administração como investidor, você não precisa ter experiência nenhuma com negócios. Você está gerindo uma carteira financeira. Não é isso que um conselho tem que fazer. Então, eu sou super crítica também, assim, de investidores capitalistas sentados num conselho. Faz sentido, é o modelo societário, mas isto não é o que faz um conselho ser bom. E aí eu digo que tem muitas empresas que dão certo apesar dos seus conselhos. E aí você tem, muitas vezes, assim, conselhos com nomes estrelares, mas eu falo, gente,
esse CEO, assim, é maravilhoso, porque ele dá certo apesar daquele conselho. Então, isso pra mim era mais uma fronteira de dizer assim, nossa, pode ser melhor. Sabe, dá pra ser melhor, assim. E aí, quando eu tava na RBS, eu comecei a ser convidada pra conselhos. E aí, na época, eu negociei, tá bom, vou começar a fazer, mesmo estando na RBS. E aí, entrei na Melhoramentos, que é um grupo super tradicional, mais de 130 anos, um portfólio super diverso. Eu falei, meu Deus, e agora, né? Você ajuda como? De verdade, assim, né? Sendo conselheiro que não é um investidor. E isso, pra mim, me abriu uma paixão pela governança, assim. Eu sou hoje uma apaixonada por governança, um tema que eu nunca imaginei na minha vida. Eu sempre fui uma pessoa do digital, sou de tecnologia, de conteúdo, e hoje, talvez, assim, uma das fases mais apaixonadas que eu tenho, assim. Eu me apaixonei por governança porque é a governança que não é a burocracia. Lá atrás, quando eu era empreendedora, eu falei, meu Deus, já lá vem, sabe? E depois eu olhei pela outra perspectiva, assim, meu Deus, se eu tivesse aproveitado e tido naquela época um conselho incrível, eu tivesse aproveitado a governança, o caminho teria sido completamente diferente. Talvez a empresa continuasse, né, o mercado mudado, mas teria sido outra coisa, né? Teria tido muito mais visão do que só a minha visão. E aí eu me apaixonei por isso e comecei a me testar. E eu sou uma pessoa que tem esse amor à operação, então também tem um desafio importante na governança, que é não botar a mão, né? Tu ser um parceiro, mas não é teu. Adorei a profissão de babá, né? Adorei a profissão de babá. Então, só que eu comecei a enxergar como é que uma governança diferente dessas, assim, se a gente olhar hoje, ele é um espaço, talvez, dos mais intocados em termos de status quo. Se a gente olha a história da governança dos anos 90 pra cá, a governança começou a ser forte nos anos 90 por causa de fraude. Ela mudou muito pouco em todos os aspectos. E aí tu fala, tá, mas todo o resto mudou. O colaborador mudou, a cultura mudou, as lideranças mudaram. E aqui? E esse espaço aqui? Ele ainda tem o mesmo papel? Deveria ter o mesmo jeito? Se comporta igual? Tu fala assim, esse é um espaço que mudou um pouco. E eu comecei a enxergar essa possibilidade, assim, dá pra ser melhor, assim. E eu sou uma pessoa de transformação, eu gosto de transformar, assim. E a história do transformação digital, que é, obviamente, de onde eu venho e tal, é óbvio que hoje ele é um termo de risco. Ele é mais importante materialmente para um negócio do ponto de vista de risco do que uma fraude financeira. A chance de você perder uma empresa, assistam o filme da BlackBerry. Sim. Assim, de você perder uma empresa porque você não foi capaz de ter visão e não entender que a tsunami do digital ia te pegar, ela é muito mais provável e possível do que uma fraude contábil. E isso é muito sério, porque isso é proteção de valor, isso é geração e proteção de valor para o acionista. E eu comecei a enxergar isso, tá bom, mas será que a gente está fazendo nas empresas esta gestão junto com... Será que... E eu acho que esse é o ponto, junto. Porque, Andjara, você tem vários exemplos de conselhos, sem conselhos. Concordo com vocês, estelares, que parecem incríveis no papel e na prática. Esses caras ou essas mulheres não estão trazendo nada, homens ou mulheres não estão trazendo nada para a gestão. E do outro lado, quando você tem essa questão dos juntos, eu gosto muito de pensar num conselho como o teu sounding board, né, que é o lugar onde você vai testar suas ideias e que você muitas vezes vai apanhar mesmo, porque aquela ideia não está pronta o suficiente. Mas o que você precisa ter? Você precisa ter um material humano ali muito bom e muito aberto. Concordo. Então hoje como gestão, né, então hoje eu estou no lugar contrário, eu estou como executiva. Eu percebo que as melhores relações que eu tenho com o conselho são aquelas que estão quando eu consigo ver o indivíduo que está na minha frente, quando eu consigo falar abertamente, quando eu tenho confiança para fazer isso e quando a pessoa que está do outro lado consegue falar, olha, Ana, acho que aqui tem um risco aqui, ou isso aqui, essa estratégia fica melhor dessa forma, ou por que você não conversa com fulano, ciclano, beltrano, e que me abre mais 10 portas, 10 avenidas de atuação que eu não tinha visto. E aí, obviamente, a minha estratégia fica muito melhor. Então, eu gosto quando você fala do junto, né? Quando você sai desse lugar. Isso tem a ver com a cultura do próprio conselho. Né? Tem um material que eu super recomendo para quem gosta de governança. Um dos melhores materiais recentes que eu li de governança é um relatório da Blue Ribbon Commission, da NACD, que é o IBGC americano. Eles lançaram tem umas 3 semanas, no máximo. Ele é sobre como é que a cultura do conselho dá o shape do futuro das companhias. É a cultura do conselho. Porque essa relação da parceria, ela é uma decisão da cultura daquele conselho. Porque se a cultura daquele conselho for de supervisão e eu acho que eu gero valor batendo,
Não é a parceria, ela não é um valor. Uhum. Porque aquele conselho acha que gera valor te batendo. Uhum. Né? E pode ser que em alguns lugares, em algum momento, gere. Eu não acho mais que seja de fato possível. Nos negócios que nós temos hoje, no nível de volatilidade, no nível de desafio, né? Então, eu acredito muito nisso. Só que isso, quando a gente olha hoje, de novo, né? Um passarinho não fazer, uma andorinha não fazer. Porque na cultura de conselho, tu precisa do colegiado. Na força do todo. E do colegiado alinhado a valores. E aí, eu acho que tem vários temas, né, que a gente olha assim, tá, mas por que não, então? Porque são as pessoas, tu tem pessoas, né? Pessoas certas dão certo. Mas não é só isso. Tu tem dinâmicas que tornam as coisas mais difíceis. Por exemplo, tu tem uma questão de mandatos. Mandato de 2 anos, que é normal, super, SA. Mas é o seguinte, mandato de 2 anos, a tua chance de tu construir uma cultura de conselho, se tu ficar mudando é muito baixa. Uhum. O primeiro ano tu tá entendendo. Sim. Tá entendendo o negócio. O segundo ano, tu tá começando a construir a relação de parceria. Uhum. Então, eu acho que tem uma série de outras coisas desse processo de governança que não é só a decisão de fazer. Perfeito. Sabe? Que é o todo. Mas eu acho que hoje ela é uma fronteira de geração de valor, assim, que eu enxergo uma oportunidade de melhoria estratosférica. E foi por isso que eu falei assim, tá, eu acho que eu vou dedicar mais do meu tempo, vou dedicar minha vida, pelo menos nessa fase da minha vida, assim, a conselhos. Eu tô só em conselhos hoje. Que legal. Demais. Olha, a gente vai ter que fazer parte 2 Eu também. ia falar isso, a gente vai ter que fazer parte 2, porque tem tantas coisas que eu quero perguntar aqui também. Exato. Não, isso, e aí, no momento que tu saiu da RBS e aí agora tá em conselho, você acha que tem um ponto bem importante a gente falar da tua carreira, acho que até pra dar um exemplo pra outras mulheres que de repente podem achar que isso é impossível. Hoje tu mora em Chicago, Sim. e tu vem pro Brasil, passa uma semana por mês aqui. Isso. E tem 2 filhas que moram lá, e aí o teu marido faz fica lá um com mestrado. elas. Exato. E faz um doutorado na Suíça. Então, é isso, entendeu? Aqui um exemplo vivo de que a gente pode fazer. Dá pra fazer. Então, eu queria que tu contasse um pouquinho, antes da gente chegar na nossa pergunta Tá. final, sobre essa organização familiar e como que tu passa essa educação financeira pra elas. Mas só pra não te deixar a última pergunta, né, sem resposta, que é assim, como é que eu me organizei? Eu sou muito planejada, eu acredito muito em planejamento. Sim, até quem vai pra Suíça, vem pra uma semana no eu Brasil, digo tem assim, que ser na parte também, financeira, né? Sim, Assim, sim. como é que tu fez essas mudanças de carreira, assim? Eu só comprei este direito porque eu podia dizer não. Uhum. Sim. E eu só fiz isso porque ao longo do tempo, assim, eu fui abrindo mão de coisas para ter uma estrutura financeira que me desse esta liberdade. Porque eu não uso meu dinheiro pra X outras coisas, para as Tu usa viagens pro de não. luxo. Eu uso pro não. Muito Eu bom. uso pra minha liberdade. Então, isso, me organizei, assim, juntando dinheiro e dizendo, isto aqui compra aquela liberdade dali da minha carreira, Demais. né? Então, assim, é tão somente isso, assim, não é inegociável. A minha liberdade, ela é inegociável. Então, só pra dizer assim, planejamento basicão, assim, Sim. aquele Excel amigo, sabe? E aí, chegando na história de Estados Unidos, Chicago, meu marido faz doutorado na Universidade de Aham. Chicago e a gente decidiu mudar para os Estados Unidos, porque nessa carreira também de conselheira, assim, eu posso vir, né? Eu tenho uma dinâmica muito diferente, então eu passo uma semana aqui. E a gente só dá certo porque a gente decidiu que a nossa dinâmica é diferente, assim. Meu marido disse, mas e as crianças? Bom, tem pai, né? Claro, exato, bem importante. Mas e aí, como é que ele faz? Faz, né? Sobreviveu 46 anos, consegue, né? Dar banho e dar comida para crianças, assim. Perfeito. Mas isso é muito importante também, assim, porque isso também fala com a relação, toda a relação de carreira. Olha, a chance de tu dar certo na tua carreira se tu tiver o parceiro errado, assim como o sócio errado. Se tu tiver o parceiro errado, assim, é muito fácil dar errado quando tu não tem o parceiro certo, assim. E eu acho que foi o melhor investimento, assim, a minha carteira, o meu melhor investimento foi ter escolhido o marido que eu escolhi, Ai, assim. demais, amei. Porque, assim, todos os aspectos, sabe? Do aspecto do, apoiado, tá afim, do querer mudar e tal. E desse aspecto pro nosso dinheiro serve pra quê? O nosso dinheiro serve pra 2 coisas hoje. Ele tem uma pegada um pouco... ele tem as coisas dele também. A minha liberdade, sou super sagitariana. Ele é a educação. Ascendente Sagitário. ó. Ele é educação, assim. Ele não abre mão, ele ama, ele tem 3 faculdades, tá fazendo doutorado. Ele, assim, pra ele é muito importante pra ele dar pras meninas. Então, assim, Chicago,
minhas filhas estão fazendo aula na Northwestern, gente. É muito orgulho, assim, é muito legal. Mas esses são os nossos luxos, assim. Então, essa é a nossa dinâmica. A gente montou uma vida que funciona pra isso. E isso, pra mim, ela também fala desse momento em que tem a ver com escolhas, assim. Eu trabalho num lugar que eu amo, que é o Brasil, nas empresas que eu escolho, que eu acredito, né? Assim, as empresas que eu trabalho hoje são as empresas que eu de verdade acredito. Assim, aquelas, assim, que eu tomo aqui, entendeu? Que eu invisto porque eu acredito, assim, o meu tempo, o meu dinheiro, isso é muito caro, assim, mas a gente tem uma vida que, pra gente, essa dinâmica dos Estados Unidos super funciona nesse momento da vida, né? A segurança, a educação, a própria carreira do meu marido, né? Ele estuda ética e AI há muitos anos, agora era a hora do AI, sabe? Na Universidade de Chicago e tal. Então, é muito legal, assim, essa parceria da gente. Ele mudou pra Porto Alegre por minha causa, assim, né? Assim, tá bom, agora é a vez dele, né? Chicago tá ótimo. Tá super bem. Mas isso é um negócio que é importante, assim, pra tudo que a gente faz, assim, de grana, de carreira, essa parceria, ela é muito importante, assim. E ele é o meu... Por acaso, ele é gestor. E ele faz isso muito bem, assim. Então, a gente tem o nosso comitê de investimento. Perfeito. Então a gente já vai entrar na nossa pergunta final aqui, oficialmente, que é... Indiara, o que tem na sua carteira nacional e internacional? A gente quer saber as duas carteiras. Na minha carteira tem diversidade. Diversidade mesmo, assim. Então, a gente acredita muito, assim, a gente tem uma planilha de Excel, gente, que a gente olha até quando a gente tiver 70 anos. Porque vamos pensar que, assim, investimento é um negócio de juros compostos. O que tu precisa? Fundamento e tempo. Então, o jeito que a gente faz, assim, cada um de nós tem a sua carteira, mas a gente toma, assim, a gente faz o nosso comitê de investimento, a gente olha juntos, assim. Então, o que eu tenho? Uma diversidade geográfica e de câmbio. Então, eu tenho 40% da minha carteira hoje em dólar, e aí dentro do dólar, super diversificado, e tenho 60% da minha carteira em real. E aí, quando eu quebro essas carteiras, eu tenho bastante, especialmente nos Estados Unidos, fundos imobiliários e real estate, que em áreas específicas é um negócio, assim... muito legal. E eu, tanto em real quanto em dólar, eu gosto de empresas, porque eu amo empresas. Então, a gente é super fundamentalista, assim. O Guilherme passa dias lendo os balanços, a gente compra a empresa. O que isso quer dizer? Warren Buffett style. Compra e segura. Eu tenho ações aqui, que eu tô com elas há 15 anos. E a gente não surfa as ondas muito modestas, compra empresas. Esta empresa faz sentido? Esta empresa faz sentido. Tem boas pessoas liderando no Brasil e nos Estados Unidos. Então, a gente compra muita ação. Muita ação direta, tá? Perfeito. Muita ação direta. Então, assim, aqui no Brasil a mesma coisa. Temos produtos financeiros, então, eu sou conselheira do Sicredi, eu amo o Sicredi, eu acredito que o Sicredi é a nova fronteira de instituição financeira do Brasil de verdade. É o que é pra nova geração, é o capitalismo. Então, assim, uma parte muito importante da minha grana tá em produtos financeiros do Sicredi. Tem uma LCA incrível. Mas as outras coisas estão, assim, no fundamento de empresa. Tem uma coisa pequena que eu faço, que é VC, que é o meu angel, mas que eu, em geral, faço por amor, não por retorno financeiro. Então, assim, essa diversidade de geografia, de câmbio, de perfis de investimento, mas de todo, assim, a gente só compra, a gente nunca vende. Perfeito. Então, a gente não faz trading, a gente não, assim, a gente compra em empresas. Muito legal. Mesmo. Então, ai, gente, vai lá. Pequeno glossário, não é exaustivo, pessoal. Vamos começar. Warren Buffett, um dos maiores investidores americanos, assim, você vai escutar, quando você pensar em investimento, você vai pensar nesse cara. O que é o raio da estratégia buy and hold ou compra e segura? Ele não vende as ações, então ele escolhe as companhias, na sua maioria ele não vende. E ele fica com elas. Todo mundo fala que investimento em bolsa é um investimento de quem é muito paciente, porque você vai ter oscilações naturais da companhia. É natural que isso aconteça. E a valorização ou desvalorização da companhia, ela não é necessariamente racional, porque tem movimentos do mercado que são meio moda, ou as pessoas acham que vai acontecer alguma coisa, e aí sobe o preço da ação ou cai. Óbvio que tem os fundamentos, que é exatamente por onde a Indiara investe. O que é uma análise fundamentalista, que é o que ela falou que ela é? É quando você conhece a empresa no seu fundamento. O que é essa empresa? O que ela faz? Onde ela trabalha? Qual é o segmento? Quais são os concorrentes? Quais são os potenciais de ganho? Quais são os riscos que ela tem? E aí ela escolhe aquela companhia que faz mais sentido para ela. Olha que legal, ela falou que ela estuda, diferente de outras mulheres que falam, olha, eu não tenho tempo para fazer isso agora, então eu estudo o gestor que estuda a empresa. Se a Indiara tem tempo, todo mundo aqui tem tempo, tá, gente?
gente não vai mais aceitar essa desculpa agora. Exato, essa desculpa não é mais válida, anotei também. E é diferente de quem faz análise gráfica. Quem faz análise gráfica, e ela mencionou aqui, é quem faz trading, ou seja, compra e vende rápido. E tem análises que você fala assim, olha, existe um momento certo para você comprar e vender, mas é uma compra e venda muito mais rápido. Então eles falam que é flipar a ação, né, ficar girando, comprando, girando muito rápido a carteira, que não é o perfil dela. Outra coisa, quando ela fala de investimento dentro e fora do Brasil, tem várias formas de você fazer aqui. Isso. Você pode ter dinheiro, inclusive, investido em bancos, em corretoras lá fora, ou você pode, inclusive, investir fora, aqui dentro do Brasil, através de um instrumento chamado BDR. O que é isso? Brazilian Depositary Receipts. Que você compra como se fosse um pedacinho da Apple, por exemplo, aqui pela própria B3. E quando você faz isso, você diminui também alguns riscos, você tem uma exposição à empresa a dólar, mas você faz isso aqui via B3. Olha! Passamos por todos os conceitos, eu acho mais ou menos do que você falou. Fantástico. E o pedaço do VC, que vocês já sabem que já estão espertos. A gente já trouxe em outros episódios. Quem não sabe tem que voltar umas casinhas. Volta lá. É isso, mais ou menos, então, a tua estratégia. É isso. Empresas, pessoas, pra tudo na vida. Maravilhoso. Gente, amei. Gente, a gente vai ter que fazer a parte 2 aqui, porque né, tem tanta coisa ainda pra gente falar, Andiara. Ai, muito obrigada. Onde que as pessoas podem te achar pra te seguir? Que te dá várias dicas, gente, assim, ó, a caixinha da Andiara do Instagram é maravilhosa. Acho que no Instagram e no LinkedIn, assim, me mandem mensagens, eu prometo que eu respondo, assim, respondo tudo mesmo. E eu não tenho, hoje, talvez as coisas das minhas prioridades é que eu invisto menos em redes sociais, mas eu tenho tido mais vontade, assim, eu acho que isso é legal pras mulheres, assim, especialmente pras mais jovens, assim. Sim. Eu acho que você é uma voz que precisa ser muito ouvida, viu? Tomara. Estamos tentando. Não, demais. Muito A legal. gente volta com a nossa parte 2 aí pra ser mais ouvida ainda. Muito obrigada, meninas. A gente Amei que o agradece, papo. gente. Ó, de uma semana no Brasil, ela ainda nos dá umas horinhas na agenda dela, de verdade. Foi muito especial. Foi um privilégio. Muito obrigada, Andiara. Obrigada. E, gente, já sabem, né? Curtam, compartilhem, comentem. Sigam agora também, que a gente tem o nosso perfil próprio no Instagram, né, Ana? Maravilhoso. O que tem nosso nessa perfil. carteira. Então, vamos lá. A gente demorou pra abrir aí, mas a gente vai aprimorando o nosso podcast. É, já colocar erros, acertos, memes. Exatamente. Vai ter de tudo. E a gente se vê no próximo episódio.